e não pelas obras técnico-científicas. Você tem que começar a sua vida intelectual pelas obras literárias. E depois, não é qualquer obra literária, são as obras literárias greco-latinas. Mas presta atenção no que nós estamos dizendo aqui. Eu estou dizendo, nossa vida intelectual começa, esse é o começo da conversa. Então nós temos que começar com obras literárias greco-latinas, os clássicos greco-latinos, por isso que eu falo tanto deles. Esse é o primeiro estágio da formação. Por quê? Lembram que eu também quero falar dos motivos? Por quê? Por quê, Leonardo, os antigos, os clássicos antigos? Porque existem clássicos novos também. Por que os clássicos antigos? Primeiro, justamente porque eles são antigos, eles vieram antes de nós, estão distantes no tempo, eles não estão preocupados com as nossas preocupações modernas. Eles são independentes das nossas preocupações modernas. Então, o que eles têm para nos falar, é o substancial, é o essencial, e não as futilidades do moderno, dos nossos, não é? Dos nossos problemas mais imediatos. Então, os antigos têm esta virtude. A antiguidade torna os clássicos independentes de nossas preocupações modernas. Não é? Então eles não estão aí para nos adular, para nos lisonjear, eles estão ali para nos dizer o que tem que ser dito. Depois, os clássicos greco-latinos, os antigos, a linguagem deles é simples. Simples. Não tem aquela petulância, não é pedante como alguns autores do nosso tempo. A linguagem é simples e direta. Homero é simples e direto. Virgílio é simples e direto. Sófocles é simples e direto. O que eles têm que dizer, eles dizem com simplicidade e uma beleza em comum. Depois, os clássicos greco-latinos, eles gozam de um enorme senso de realidade, como eu nunca vi na minha vida. E olha que eu já li livros modernos e até alguns medievais, não é? Alguns clássicos medievais, mas para mim nada é comparável aos antigos. Aos greco-romanos, aos greco-latinos, aos antigos, aos clássicos greco-latinos. Eles falam de coisas concretas. A linguagem eu gosto muito desta palavra, é táctil, é palatável, é prático. Não é? As imagens que Homero faz são tácteis. Né? Ele fala para os sentidos. Não é? Por quê? Isso é uma maravilha. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa sociedade que só fala em coisas abstratas ou artificiais. Nós sabemos, a partir de Aristóteles, que a inteligência humana, o intelecto humano é capaz de fazer 3 operações abstratas. E isso é maravilhoso. No entanto, as pessoas ficam tão maravilhadas com a capacidade de abstração que elas esquecem de voltar para o real. Elas esquecem de voltar para o real. Elas ficam voando e esquecem de voltar para o real. Então, ler os clássicos greco-latinos ainda tem esta virtude, esta vantagem, porque como eles têm uma linguagem simples e concreta, eles nos colocam no chão de novo. Não é? No chão. Isto é uma maravilha. A nossa literatura contemporânea ela é muito abstrata, fala de coisas abstratas, de problemas abstratos. Os clássicos falam de problemas concretos. Não é? Então, quer dizer, o que fazem os clássicos? Eles sensibilizam as nossas ideias, porque a ideia é uma coisa abstrata. Eles sensibilizam as nossas ideias e fazem o esforço de converter as nossas ideias e trazê-las para o mundo singular, concreto e individual. Não é?
Isto é muito importante. Então nós temos muitas ideias de virtudes, né? O que é virtude? Sabemos dar conceitos perfeitos de virtudes, mas na hora H nós sabemos aplicar as virtudes? Sabemos como usar as virtudes nos casos concretos e individuais que nos aparecem na nossa vida? Sabemos ser virtuosos quando um drama momentâneo que nós estamos vivendo aparece? Isto os clássicos sabem fazer, nos trazer para a realidade concreta. Isto é muito bom. Os clássicos tiveram a audácia de até os fenômenos naturais eles fazem ficar concretos. Isto é de uma beleza inacreditável. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Se vocês me permitam dar exemplos. Homero, por exemplo, eu consegui lembrar alguns exemplos de Homero. E aqui eu vou ficar praticamente preso na Ilíada, não é? Homero tem uma coisa interessante. Por exemplo, quando em Homero, Apolo é um dos deuses. Apolo fica irritado. Olha só, é uma paixão humana. Não é? Quer dizer, a ira, fica irritado. O que faz Apolo? Não é? Ele envia flechas e ele causa uma epidemia de peste no exército aqueu. Não é? Vejam que linguagem maravilhosa de Homero. Vejam que linguagem maravilhosa. Ele não diz, olha, Apolo castigou o exército tal. Olha como é que ele usa as flechas. Né? Ele fala de uma doença específica, de uma enfermidade específica, a peste. Né? Ele fala das flechas. Então, quer dizer, a peste é um castigo dos deuses vindo por flechas, não é? Contra um exército inimigo. Isto mais ou menos lembra a linguagem que é bíblica também. Quando, né, para quem é católico, sabe, lá em Pentecostes, né, o Espírito Santo desce do céu como línguas de fogo. Olha como isso é concreto, nada abstrato. Imagens concretas, imagens tácteis, para que a nossa imaginação possa se situar. Isto é maravilhoso, né? Também em Homero, né, coisa muito engraçada, o Netuno, ele sacode a terra e provoca um terremoto. Porque o terremoto ele é importante porque ele anuncia a entrada dos deuses. Os deuses vão entrar na batalha. Os deuses se cansaram, agora eles vão entrar na batalha. Netuno, então, sacode a terra, provoca um terremoto e os deuses entram na batalha. Isso é uma imagem maravilhosa, concreta, palatável, não é? Depois, esse é um episódio muito bonito. Heitor tem uma mulher chamada Andrômaca, não é? E Heitor vai se despedir de Andrômaca. E ele pressente, ele prevê que a sua mulher vai ser feita escrava. Porque eles vão perder a guerra e ela será escravizada. Não é? E ele sente uma dor tão profunda, e você lendo, você fica tão profundamente incomodado com aquela dor, daquele homem que era um homem nobre, que gozava da nobreza e agora tem que viver com o martírio de imaginar a sua mulher escrava, não é? Então, e ele diz uma frase muito bonita: pressinto, a frase de Heitor, que terás de tecer telas em Argos, amando de outra mulher, e levar águas da fonte Messeida ou Ipireia. Eram as fontes, né, lá de Argos. Então, isto vai trazendo uma dor muito grande. Mas ele usa uma linguagem simples, direta e concreta. Vejam, olha só que coisa bonita. Tecer telas para outras mulheres, amando de outras mulheres. Olha como ele desce para o real, desce para o concreto.
Não fica só na linguagem. Ele poderia ter sido mais, mais abstrato aqui. Não é? Vai ter que ficar levando água na cabeça para outras pessoas, como escrava. Muito concreto. São passagens bonitas e concretas, não é? Por exemplo, isso ao grego Homero. Agora, indo para Virgílio. Para Virgílio, né? Vejam como Virgílio faz. Quando Enéas, em Eneida, quando Enéas é um herói, não é? Quando Enéas vê um sacerdote já idoso, né? Panto, doente, ele não fala. Veja bem, Virgílio não fala. Virgílio não faz Enéas falar. Enéas não diz: foi o teu caráter sacerdotal que te salvou. Porque Panto está doente, mas não morre. Está moribundo, enfermo, mas não morre. Então Enéas diz: não foi o teu caráter. Veja bem, Enéas podia ter dito: ó, o teu caráter sacerdotal é que te preserva a vida. Perfeito? Ele não diz isto. Olha como é que ele fala. As ínfluas sacras te salvaram. O que é ínfluas? Aquelas faixas que os sacerdotes usavam na cabeça. Então vejam como ele trouxe para o concreto. E isto é maravilhoso nos clássicos. Uma linguagem concreta. Não é? Por exemplo, quando Dido se apaixona por Enéas, não é? Ela diz: uma chaga me consome por dentro. Um fogo interior me consome por dentro. Olha como é concreto, uma linguagem concreta, para descrever o que ela sente por Enéas. Não é? Tudo isto é dotado de uma imagem táctil, que nós podemos captar. Não é? Belíssimamente descrito. Não é? Depois, não é? De nós escolhermos os clássicos greco-latinos, e aí não basta dizer que nós temos que nos escolher os clássicos greco-latinos, tem também que dizer que dentre os clássicos greco-latinos nós temos que escolher os mais belos, aqueles que nos transmitem maior beleza, porque a beleza é a maior facilitadora, não é? É a maior ponte facilitadora para que as virtudes entrem em nosso caráter. Fiquem vivas em nossas imaginações. É a beleza que transmite. Uma obra... A vida intelectual precisa de obras belas. Não é? E a beleza, não é? Todos os clássicos, meus caros, são belos. Todos. Mas nenhum clássico é mais bonito e belo, transmite maior beleza, não é? Do que os clássicos que são escritos em poesia, do que a poesia. Você não tem problema que um intelectual que leva uma vida intelectual séria, ele possa transitar entre a prosa e a poesia. Mas a beleza é melhor transmitida e é incomparavelmente, veja bem, a beleza da poesia é insuperável. Insuperável. Então, a pessoa que está começando na vida intelectual deve escolher as obras clássicas greco-latinas poéticas. Quase todas foram poéticas. Não é? É porque existem também obras em prosa. Obras poéticas, não é? Então, aquelas obras que se aproximam mais da beleza. Então, o verdadeiro intelectual, o verdadeiro homem, e aí não só intelectual, nós, seres humanos, desejamos nutrir, não é? Nós desejamos que a nossa alma esteja nutrida e alimentada pelo instinto poético. Nós precisamos disso. O mundo hoje perdeu o instinto poético. Perdeu a capacidade de admirar a beleza da vida. Não é? Feliz o país onde a juventude tem instinto poético.
E aqui a poesia, instinto poético aqui não é saber só fazer versos, versificar, não é? Também é necessário compreender a técnica dos versos. Mas o gosto poético, a viver como um poeta, a vida de um poeta, e todos nós temos que aspirar a vivermos como poetas. A vida como poeta, a vida como poesia, não é? Nos dá a oportunidade da idealização do homem e da vida eterna. O mundo contemporâneo está assim, doente, não é? Doente, em depressão, sombrio, porque nós perdemos a capacidade de ter o instinto poético, o gosto pela poesia. Nós não idealizamos mais o homem, não é? E nem a vida eterna. Nós não sabemos mais idealizar o homem. Do homem nós só conhecemos a baixeza, o vil, o humilhante, o miserável. A beleza praticamente desapareceu do nosso tempo, não é? Então, vejam bem, um padre disse uma coisa muito bonita, o padre Félix Garcia disse: quando o homem sabe viver como poeta, a vida se contagia de transcendência. Quando o homem sabe viver como poeta, a vida se contagia de transcendência. Não é? Então, o homem precisa viver como poeta para, e isto aqui é muito bonito, olha só, a poesia é um caminho de Deus sob o imenso céu azul, constelado de reverberações solares. O homem que vive de poesia é um homem pleno. É um homem pleno. É um homem que sabe perceber a realidade de maneira mais fácil e simples. Não é? A poesia é uma fuga recatada do humano para gozar do que existe de divino na vida. A poesia requer os espaços livres, os campos abertos, a solidão sonora, aquela solidão dentro da qual nós ouvimos as nossas vozes, as intimidades claras do espírito. A poesia liberta e limpa, como uma chuva boa, da obscuridade de si mesmo, porque ela é como um reflexo harmonioso das claridades de Deus. Então a vida, com as nossas exigências cotidianas, com a brutalidade do cotidiano, ela precisa desta purificação que só a poesia pode trazer. Então nós temos que buscar na nossa vida intelectual começar pela poesia, começar pelas obras poéticas. E aqui, e aí para nós concluirmos, eu indico dois autores greco-latinos que escreveram em poesia, não é? Homero e Virgílio. Homero, grego, helênico, grego, e Virgílio, latino. Estas duas obras, meus caros amigos, precisam ser lidas, são obrigatórias para o currículo de qualquer vida intelectual séria. E vou dizer mais, para qualquer homem que queira viver feliz neste mundo, adquirindo as virtudes, porque estas duas obras são as duas obras que basicamente educaram todo o Ocidente. Toda a nossa civilização ocidental sobreviveu aqui porque foram buscar e beber nestas duas fontes principais do Ocidente, Homero e Virgílio. Quais são as principais lições morais básicas de Homero? Primeiro, Homero nos ensina a amar a pátria, não é? Nos ensina a amar a pátria.
Depois, o triunfo da lei moral. Nós não podemos esquecer que na Ilíada, não é? As paixões humanas, as desordens morais são punidas pelos deuses. E isso é muito importante. Então nós vemos, né, o zelo de Homero para ensinar a juventude e os humanos que não devemos brincar com os vícios morais, que não devemos nos desordenar e que isso vai clamar pela ira dos deuses. Muito bonito. Então nós temos lá, por exemplo, a soberba e a impiedade de Agamenon, um general, né, com a morte de Heitor e a destruição de Troia, um homem soberbo, impiedoso, a injustiça e a luxúria de Paris, o rancor de Aquiles, desordens morais. Isso para falar da Ilíada apenas. Depois nós vamos em Virgílio, não é? Em Virgílio nós temos todas as virtudes ali: serenidade, temperança, justiça, fidelidade. Tudo o que nós podemos pensar de virtude, nós temos em Virgílio. Todas as virtudes devidamente ensinadas ali. Enquanto em Homero nós conseguimos ver na Ilíada as desordens, os vícios, também muitas virtudes, mas os vícios, desordens e a punição dos deuses, o triunfo da moral, que é o que nosso mundo precisa hoje. O triunfo da moral, saber que existe uma ordem moral que é superior a nós e que nós temos que obedecer. Então Homero está ensinando a todos nós a primeira lição que um homem tem que ter para ser feliz consigo e com seus semelhantes: a humildade. Saber que ele não é tudo. Então é isto, meus caros. Então ficam aqui o aprofundamento daquela terceira dica que eu dei para quem está chegando agora. Na última live do dia 17, eu dei 3 dicas. A última foi ler bem, ler os clássicos, a leitura. E aqui eu quis aprofundar a leitura. O que ler, por que ler e como ler, né? E aí, para resumir, para sistematizar e sintetizar o que eu disse aqui na nossa live de hoje, eu poderia dizer que, sendo a vida intelectual um meio para nos fortificar, nos ensinar as virtudes, nos humanizar mais, nos tornar mais humanos, para que sejamos felizes, então nós devemos começar com aquelas obras que nos comunicam de maneira mais eficiente as virtudes. E não há maneira de comunicar, não há maneira de melhor comunicar as virtudes do que através da beleza e do belo. E as obras que preenchem estes requisitos de forma perfeita são os clássicos greco-latinos, a poesia greco-latina, Homero e Virgílio. Ler tudo de Homero, e aqui eu falo, evidentemente, da Odisseia e da Ilíada, e ler tudo de Virgílio, mas começar pela Eneida. Perfeito? Então, este era o recado que eu queria trazer aqui para a live de hoje, não é? Na próxima quinta-feira, se Deus quiser, faremos uma nova live. Vamos anunciar depois o tema. Certamente vamos continuar na vida intelectual e aprofundando um outro tema que não deu para aprofundar, não é? Agradecendo a presença de todos vocês, muito obrigado pela tolerância, pela bondade, viu? Agradecendo aí a todos mesmo, que Deus abençoe a todos, um excelente final de semana a todos vocês, não é? E até a próxima, gente. Muito obrigado, viu? Espero que tenha sido claro, espero que tenha sido útil, espero que tenha contribuído para todos vocês, porque esse é o nosso objetivo aqui, tá bom? Forte abraço a todos. Até a próxima.